Galera, resolvi fazer um vídeo, postar no Facebook, a galera compartilhar e a gente dialogar sobre o que está acontecendo no país. Sem jogar a culpa em ninguém, sem criar uma bola e ficar jogando para diferentes partidos, criar o fla-flu entre esquerda e direita. A gente dialogar, porque é importante todo mundo entender. Você que está aí, vai assistir, vai ver os comentários, pode comentar, às vezes passar alguma informação que eu não compreendo. Sou estudante de Direito, não sou de Economia, vou tratar mais de Economia. Provavelmente vou falar alguma besteira. A gente está vendo hoje o reflexo de uma política de criação de gastos públicos, altos impostos e cada vez menos liberdade econômica, ou o mínimo de liberdade econômica possível. Antes de falar de Estado mínimo, Estado máximo, tinha que ter sido pensado em criar um Estado saudável. Se a gente analisar o gráfico dos gastos públicos, 43% está compreendido na dívida pública, os juros da dívida pública. O que seria os juros da dívida pública? Não é nem o pagamento da própria dívida, a dívida seria administrações passadas que gastaram mais do que o seu orçamento, não criaram um plano de pagamento e simplesmente pagaram juros. As administrações que se seguiram fizeram a mesma coisa, mesmo com a dívida já criada, pagando os juros desta, aumentaram, pegaram mais empréstimos para fazer suas políticas, aumentaram a dívida, aumentaram os juros, até a proporção que nós temos hoje, que 43% do orçamento está compreendido só nos juros da dívida. A gente colocou administradores que não se pensou para frente, não pensaram nas próximas legislaturas. Por que o PT se enrolou? Porque o PT compreendeu 4 legislaturas seguidas. O próprio Lula, no seu segundo mandato, chegou a colher alguns dos reflexos das suas políticas econômicas. Começou a decair. A Dilma pegou já o bonde andando, sentiu mais ainda os reflexos e foi empichada, sofreu impedimento ou sofreu impeachment na sua 4ª legislatura, onde Michel Temer entrou. Ela chegou a pegar a situação crítica. Então, de quem é a culpa dessa dívida pública? É do PT? Não. São de todos os governos que criaram esse sistema baseado em empréstimos e aumentar a dívida pública, sem se preocupar em pagar. Eu cheguei e sou um governante. Eu vou pagar a dívida? Não. Senão eu vou falar que eu sou incompetente, não vou fazer nada no meu governo. Eu crio minhas políticas, pego empréstimos, faço, aumento a dívida, jogo pra frente. Aí quando a situação estoura, a gente cria uma bola e joga a bola de um pro outro. O problema é dele, a culpa é dele, não é minha. A Dilma chegou, atirou na Petrobras, matou, virou as costas, a culpa é do Michel. E o Michel agora não tem vontade política nem força para cortar os gastos e acompanhar a queda na economia. O que aconteceu? A economia flutua, a arrecadação aumenta, a população consegue produzir mais riqueza, em um outro ano ou num outro período, essa arrecadação diminui. O gasto público, se for saudável, independente do estado mínimo, que seja pouco, ou do estado máximo, grande, que seja maior, ela não pode aumentar conforme essa flutuação. Se eu tenho um estado mínimo, ele vai flutuar mínimo. Não importa se a arrecadação está em bilhões, ele vai continuar a mesma coisa. Os investimentos na arrecadação aumenta. Mas essa flutuação, esses investimentos, essa arrecadação maior, ela tem que ser investimentos pontuais, infraestrutura, nada que comprometa e aumente esse estado. O que aconteceu com o Brasil? À medida que flutuou para cima, o estado aumentou, não em gastos pontuais de infraestrutura, não, gastos fixos. Então o estado aumentou a arrecadação, o estado aumentou, os salários aumentaram, os cargos, foram criados mais cargos, e o estado chegou no seu ápice, em que ele já não era máximo, ele era doente. Um garçom no Senado ganha 15 mil,
Um político com os benefícios ganha 300, 600 mil. Chega a ser infinito. Ele pode gastar o quanto ele conseguir. E o Estado paga. Passagens aéreas, alimentação, hospedagem. O Estado não é máximo, ele é doente. Não vamos colocar a culpa aqui no Estado máximo. O mínimo é mais saudável, mais fácil de controlar, mas ele não está máximo. Não é a culpa do Estado máximo, é a culpa do Estado doente. Um garçom ganhando 15 mil. As aposentadorias das filhas e netas de militares e servidores do judiciário compreendem 5 bilhões do orçamento. Sem se tratar da dívida pública, os outros 57% estão estourando. 5 bilhões do orçamento estão compreendidos em pensões de pessoas que nunca trabalharam. Ou nunca podem ter trabalhado. Mas esses rendimentos dos seus trabalhos não compreendem nesse dinheiro que elas recebem hoje. Isso sai do bolso do brasileiro. O que a gente quer? O que a classe média quer? Que é uma representação. Hoje a gente tem o PT, que trata dos interesses dos pobres, dos mais pobres. Mas o que seriam os mais pobres? PT se entende, cuida dos interesses dos trabalhadores. Não é o que acontece. O governo do PT enriqueceu líderes sindicais, criou alguma coisa para os trabalhadores ali, mas na mesma proporção que criou, corrompeu e quebrou. E hoje ele tem por suas bases movimentos de trabalhadores sem terra, ou trabalhadores sem emprego. E a gente tem o PSDB, que representa a elite, sem dar condições a essa elite de aumentar seus investimentos, dar crédito, aumentar suas empresas, suas margens de lucro. Não. Ele apenas dá uma possibilidade da elite entrar na política e partilhar o bolo junto com eles. Simples assim. E a classe média, que eles chamam de centro, a classe média, a classe C, a nova classe C, eu compreendo todos que trabalham e têm uma renda dentro da classe média. Porque são pessoas que necessitam de políticas que valorizem o dinheiro que eles já têm. Menos impostos, produtos mais baratos. Eu tenho R$400 hoje de renda. Eu preciso de um Bolsa Família de R$80? Não. Se eu pago R$200 de imposto, que é o imposto hoje no consumo, então quanto menor a renda e maior parte dela é empregada em gastos básicos, maior é a proporção de imposto que a gente paga. Metade, R$200, eu pago impostos. Eu preciso de R$80 retornado do governo, no qual eu vou conseguir converter só 40 em produtos, o resto vai voltar sem imposto. Ou eu preciso de o mínimo de imposto possível, podendo compreender até R$200 a mais na renda. Se eu pago R$10 no arroz, vou pagar 5. É isso que eu quero. Se eu sou um empresário, eu quero participar da política, eu quero receber Bolsa Empresário, nem de crédito eu preciso. Eu preciso pagar menos imposto, preciso pagar menos imposto no combustível. Se eu tenho uma máquina e ela funciona a combustível, a diesel, a álcool, a gasolina, o que for, eu não preciso receber um Bolsa Empresário, um crédito. Se eu pago R$5 na gasolina, eu quero pagar R$2,50. Eu não preciso pagar imposto. O governo não precisa me dar nada, mas ele não precisa me tomar também. Então esse é o centro. É a classe média. É quem não precisa pagar imposto e não precisa de políticas públicas, entre aspas. Mas eles têm que compreender menos impostos para aumentar a sua renda. Todo mundo fica tentando da direita até a esquerda compreender o centro. Não, o centro tem que ir para a esquerda. Não, o centro tem que ir para a direita. O centro é o centro. A gente não precisa de pagar impostos para sustentar nenhuma das duas classes. A gente tem que cobrar menos impostos. É o que os caminhoneiros estão fazendo. Só que chegou o ponto que chegaram e falaram: mas se os caminhoneiros forem subsidiados, a gente que vai pagar a conta, que não faz parte. Os caminhoneiros estão dentro da nossa classe, mas eles dividem para conquistar. É a gente que vai pagar a conta nos alimentos, nos outros serviços públicos. A gente tem que parar e pensar: o que a gente quer para nós? A gente tem que cortar salários, benefícios.
Ah, mas o juiz tem uma inamovibilidade, não pode ser retirado do seu comarca, isso é importante. Ele não pode ter os seus subsídios diminuídos. Não precisa diminuir, gente. Não precisa trabalhar fora da Constituição. Os benefícios são anticonstitucionais. Eles são emendas constitucionais que se subjugam à Constituição. A Constituição, ela foi retalhada. Mas se pegarmos ela como um todo, a gente vai achar dispositivos para tirar esses benefícios. Um deputado, ele ganha 30 mil. Como é que ele ganha 300? São 270 mil de benefícios. Entre assessores, funcionários do seu escritório. Isso tudo é pago com dinheiro público. Isso é fácil de cortar. Não é questão de estado mínimo. Eu não falei em nenhum momento diminuir a quantidade de deputados e senadores. Isso cabe à população juntar e decidir. Eu não sou ninguém. Mas eu não sou obrigado a aceitar que se pague 270 mil benefícios a um deputado cujo salário é 30. Então a gente tem que pensar de onde vai sair